Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus, para podermos falar um pouco a respeito da poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos e irmãs? Vamos meditar. Enquanto nós tivermos tempo, devemos pregar a palavra de Deus a tempo, fora de tempo, redágua, repreenda, com toda doutrina e longanimidade, como diz a palavra. Glória a Deus, que eu quero deixar aqui para vocês na primeira epístolazinha do apóstolo São Pedro, capítulo 5, dos irmãos, ao qual o título desse texto diz assim: os deveres dos... Perdão, não é esse não, acho que o vento tirou aqui. Deixa eu olhar aqui, amado, perdão aqui, eu deixei aqui o vento tirar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui, meus irmãos, perdi o texto. Isso acontece, normal. Está aqui, capítulo 2, primeira epístola após São Pedro, capítulo 2 e o versículo 18. O ventilador aqui, né? Eu não coloquei uma asinha ainda aqui não, sabe? Na base do ventilador. Aí o bicho é meio brabo, fica tirando as folhas. Mas amém. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 18. Olha o título desse texto, qual é? Os deveres dos servos cristãos. Eita, os deveres dos servos cristãos. Você é um servo cristão? Você é uma serva de Deus cristão? Então vá aqui os deveres, né, que nós devemos guardar, os mandamentos, o comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. Nós temos que ver, se basear por esses ensinamentos que nós vamos acabar de ler. Diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Nós devemos se sujeitar, né? Sujeitar-vos com todo temor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É agradável a Deus que alguém sofrendo, né? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, amém, sofra agravos, padecendo injustamente. Que é isso, irmão? É eu ser punido, praticar injustiça contra mim, eu todo certo, e eu aceitar, amém, por causa da minha consciência para com Deus, para que eu não venha perder a minha paciência, para que eu não venha me alterar muitas das vezes, digamos, uma confusão, uma contenda. Alguém se levanta contra mim e eu me posicionar no espírito de mansidão, né, de longanimidade, de paz, e aquela pessoa me agredir e eu sofrer agravos, né, ser ofendido em palavras ou fisicamente, mas não reagir. Eu estou sofrendo injustamente, mas por causa da minha consciência para com o nosso Deus, eu não reagi. É agradável. Mas Deus quer que os servos dele apanhem. Deus quer que os servos dele sofram. Amado, entenda uma coisa: Deus é paz, é harmonia, é comunhão. Amém? Deus ele veio ao mundo não para trazer destruição, e sim para restituir. E nós, como servos e servas de Deus, nós temos que fazer o que Jesus fez. Jesus ele foi criticado, blasfemado, xingado, foi crucificado, foi morto, mas em hipótese nenhuma Jesus reagiu contra os seus agressores. E isso foi agradável diante de Deus, para que nós venhamos fazer a coisa certa diante de Deus. Não importa o que fizer com você, mas você reaja ao contrário, pague o mal com o bem. Ore pelas essas pessoas, ajude se você puder. É difícil, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas não é impossível nós sofrer injustamente, padecer injustamente, né, por causa da consciência para com o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz: é agradável a Deus, vós servos, sujeitai-vos com todo temor, não somente ao bom, mas também ao mal. Pessoas mal,
não devemos perder a nossa paciência, nem se irá contra as pessoas, para que nós venhamos agradar a Deus. Mesmo que você sofra um agravo, mesmo que você sofra, padeça injustamente, mas por causa da tua consciência para com o Evangelho, para que você não venha se escandalizar, porque tem muitos crentes que não têm paciência e hoje se encontram envolvidos em confusão, contenda, em coisas do mundo, aí porque não usou da paciência e não quis agradar a Deus, preferiu reagir por conta própria, né, aos insultos, para criar contenda, dissensão, confusão e até mesmo briga, escândalo, e aí Deus não se agrada disso. Isso é os deveres dos cristãos, servos e cristãos. Amém? Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se sofrendo, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então, quando uma pessoa é esbofeteado, sofre, apanha, porque foi pego no ato de pecado, pecando, roubando, fazendo isso, aquilo outro, e ele sofreu, padeceu, isso é normal, não teve diferencial nenhum. Porque que glória será essa? Que se pecando sois esbofeteados. Não há glória nenhuma numa pessoa que está sendo sofrendo, que está sofrendo, padecendo, apanhando, porque foi pego roubando, matando, estupendo. Não tem glória nenhuma. Mas se você for agravado, como se diz aqui, mas se fizer o bem, sois afligido e sofreis, isso é agradável a Deus. Mas quando você pratica algo de bem a uma pessoa, faz o bem, você com toda boa intenção, você ajuda as pessoas, você faz o que pode, você peleja com um, peleja com o outro, e essas pessoas te pagam com o mal, te pagam com afronta, te pagam com crítica, com blasfema. Amém, amado? Isso aí você fica triste, fica triste, angustiado, mas agrada a Deus. Agrada a Deus quando alguém te critica porque você fez o bem e ele pagou com o mal, e você não reagiu, não tomou, as dores e foi fazer justiça com as próprias mãos. Porque o erro do cristão é fazer justiça com as próprias mãos. Não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Deixar a justiça para com Deus. Não devemos nos vingar. Então é agradável diante dos olhos de Deus, quando nós padecemos, porque fizemos o bem. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Para isso nós fomos chamados, para mostrar o posicionamento do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O que o Senhor Jesus veio fazer? Jesus ele veio fazer isso, mostrar que nós somos capazes de superar as aflições e perseguições e maldade e blasfêmia contra nós, sem nós reagir por amor, pela nossa consciência para com Deus. Amém? E ele quer que nós sigamos as suas pisadas, assim como Jesus suportou, enfrentou a cruz, enfrentou a coroa de espinho, bebeu vinagre em vez de água, foi crucificado, foi furado com uma lança. Assim como ele passou por esse sofrimento, passou por essa angústia, por essa tristeza, por amor a nós, ele quer que nós sigamos as tuas pisadas. Nós sofremos, padecemos injúrias, blasfêmias, tentações, angústia, tristeza, decepções, por causa de muitos lá fora que não querem nada com Deus. Jesus quer que nós façamos isso. É o dever de todo cristão. Amém? Os deveres dos servos cristãos. Se você é servo de Deus cristão, aprenda a ser humilde. Aprenda a sofrer sem reagir. Aprenda a ser um homem e uma mulher de Deus. Não faça justiça com a própria mão. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dê lugar à sua ira, à sua raiva, ao seu ódio, porque a vingança é de Deus e a recompensa Ele te dá quando você segue as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo, quando você sofre sem reagir por causa da sua consciência para com Deus. É coisa agradável a Deus. Agora, quando alguém me aflige, me critica, quer me injuriar e eu reajo. Eu escutei essa semana um homem dizendo na televisão a respeito do armamento, está comentando com o irmão Antônio, e ele falou que ele usa arma e tal. Não, irmão, não devemos incentivar ninguém a fazer isso, não. Jesus, se fosse para ele reagir, ninguém estaria vivo hoje. Amém? Então nós temos que sofrer, padecer, seguir as pisadas do Senhor, porque isso é coisa agradável a Deus. Amém?
Está entendendo, meu irmão? O que é ser cristão? O que é ser cristão é sofrer pelos outros, é ser humilhado pelos outros, é abrir mão do seu direito para dar a quem não tem. Amém? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Oh glória, faça o que Jesus fez, né? Olha o versículo 20, o qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando Jesus era injuriado, ele não injuriava ninguém. Quando perseguia Jesus, ele não perseguia ninguém. Quando blasfemava de Jesus, ele não blasfemava de ninguém. Quando batia em Jesus, ele não ia bater em ninguém. Amém? E quando padecia, não ameaçava. Quando sofria, quando era judiado, quando ele estava padecendo, sofrendo, ele não ameaçava ninguém. Tem cristão aí que é bravo. Tem homens e mulheres que dizem que é de Deus, que não pode sofrer nada, que é brabo. Não, nem vem que não tem. Se vier, o bicho pega. Se vir para cima, arrasar. Ei, não é por aí não. Jesus não ensinou assim não. Olha aqui, os deveres dos servos cristãos. Seja humilde, padeça, sofra, como Jesus sofreu pela humanidade, por todo, por mim e por você. Aprenda a sofrer também. Amém? Aprenda a sofrer também. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Entregue tudo a Deus. Deus julga justamente. Quem tiver errado, Deus vai punir. Quem tiver certo, Deus vai, amém, dar a sua bênção, a sua justificação. Então aprenda com Jesus, aprenda com Deus, aprenda com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? E o versículo 24 para encerrar diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para com os pecados, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Glória a Deus. Aprenda com Jesus, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarados. Para que mortos para o pecado fossem vivos para a justiça. Jesus levou nossos pecados sobre seu corpo no madeiro. Amém? Então nós devemos também aprender a sofrer pelo nosso próximo. Amém? Não devemos se meter em problemas alheios, em pecados alheios, mas nós devemos aprender uma coisa: nunca reagir, né, na agressividade física principalmente, e se manter com paciência, com mansidão. Tiago diz assim: ao homem seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então seja tarde para se irar, seja tarde para falar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aprenda com o Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que eu e você fomos chamados, para seguir as pisadas do Senhor. Amém? Sofrer pelo povo, padecer pelo povo. Então, se alguém for esbofeteado, que glória terá porque estava roubando, estrupando, matando? Não tem glória nenhuma diante de Deus. Agora, se você sofrer, amém, injustamente diante de Deus, é prazeroso se você não reagir. Agora, se você reagir também, você já saiu fora do contexto bíblico. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Glória a Deus.